Vamos entrar nesse tema que é interessante. A Ananda, no pensamento da Ananda, eu também concordo. Traz isso aí para tirar a turma do foco e a galera vem com esse assunto. Afinal, o Senado aprova um projeto que proíbe cobranças aí, acesso a cachoeiras, praias e outras áreas públicas. Primeiro a gente vai, que projeto é esse? Eu quero trazer o comentário do pessoal que está lá no Chapada News, tem comentário de donos ali de locais, tem também comentário de pessoas que visitam, e assim, foi um rebu na rede social, todo mundo comentou isso. Quem não quer entrar na pratinha de graça, hein? Pratinha tá custando quanto, Boto? Você que foi lá ultimamente? Não, eu não fui lá ultimamente. Só tá R$100 a pratinha, né? Exatamente. Mandar um abraço pro pessoal da pratinha aqui. A gente entra lá mais. Mas R$100. Imagina, 5 pessoas, R$500 para entrar na pratinha. E com um projeto desse, você gasta os R$500 comendo, bebendo, curtindo com a família. Pense, como é que é esse projeto, Ananda? Então, é um projeto de autoria da senadora Lila Barros, ela que é do PDT, do Distrito Federal, projeto 02 de 2021, né, que altera o Estatuto das Cidades e prevê que as cobranças indevidas em locais que são de acesso a áreas públicas de grande beleza. É aí onde as pessoas estão se confundindo. Eu acho que é aí onde é que as pessoas estão se confundindo, de beleza cênica ou interesse turístico por natureza, né? De cachoeiras, rios, praias, outros locais turísticos, mas que sejam espaços, né, naturais, enfim. Mas é difícil você também chegar nisso, do que é público ou que não, né? Olha, Nerisvaldo, é uma proposta. Parece que foi que proposta eu tenho ela aqui mesmo, né? E ela diz assim: altera a lei número 10.257 de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade, para assegurar o acesso a montanhas, paredes rochosas, praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais públicos de grande beleza cênica ou interesse para a visitação pública. Eu sou ignorante. Esse é o texto. Né, para todos nós que somos ignorantes. Mas para eu entender, assim que eu fiquei. Vem cá, o Morro do Painaço, certo, é público. Sim, então, tudo isso não me trouxe ainda informações suficientes para saber, por exemplo, áreas de parques municipais. É isso, porque o Rio da Pratinha é público, o rio. O rio. Essa história sempre foi. É isso mas que eu tô falando, e a confusão aí agora? Como é que você faz o acesso? Se o acesso tem mas que aí passar... a lei diz, se a área é pública... Exatamente, mas vamos dizer que seja uma área pública que passa, para chegar nessa área pública, você passa por uma propriedade privada. Aí o que as pessoas fazem? Ótimo, o acesso vai por minha propriedade, você vai ter que pagar então para entrar. Que na realidade, muita gente não entende, mas o preço da pratinha não é o rio, é a propriedade, né? Para entrar, adentrar na propriedade. Se você conseguir ir pelo rio e por outro lugar, né? Você pode curtir o rio tranquilo, as margens ali, tranquilo. A questão é entrar na propriedade. Vamos aqui, pessoal que está participando com a gente. Vamos lá. Walter Mata. Tive na semana passada eleições e achei um absurdo cobrar R$20 por pessoa para ir ao Serrano. Fui por baixo, não tinha nenhuma sinalização indicativa de como chegar. Ele reclama porque não cobrou, mas não tinha, ele poderia se perder por ali, né? Sim. Por baixo você vai dar seus pulos aí. O Estúdio Pinarotti, ele diz, ou seja, quem tem uma propriedade privada terá que deixar a sua propriedade ser usufruída por quaisquer que seja o indivíduo? Bacana demais. Será que nessa mesma lei também tem obrigando o mesmo a levar o seu próprio lixo? A não fazer fogo no local? De não puxar as pedras? De não construir barracas de madeiras das próprias árvores da zona de APP? Se sim, ótimo. Minha porteira estará aberta. Caso contrário, manterei fechada. Nunca cobrei, mas não é qualquer um que entra também não, pois era totalmente liberada e tínhamos esses diversos problemas. Sim. Aqui já mais um. Silvano também que está participando com a gente aí no Chapada News. Isso é algo de extrema importância e necessidade. É um absurdo e um abuso e uma imoralidade uma pessoa ter que pagar para entrar em um lugar público, principalmente na natureza, onde todos devem ter livre acesso. Eu sou o exemplo que tenho sonhos em ir aonde, Bolt? Na pratinha. Dois. Eu também tenho. Você ainda não foi? Tenho um sonho de ir, porque o preço está caro. Tenho um sonho de ir na pratinha com a família e não tenho dinheiro suficiente para pagar para todos. Parabéns, Senados. Parabéns. Merece o meu apoio. Para fechar,
Darliane Anjos, ela falou, estou observando os comentários e vi que muitos não sabem quais são propriedades públicas e privadas. Seria bom ver isso antes de comentar e citar o nome dos lugares. Enfim, porque foram citados nomes de lugares. Sim, eles vão, todo mundo vai citar porque todo mundo está ali acompanhando o que diz respeito ao seu próprio interesse, né? No caso, gente, a questão é que esse projeto modifica o Estatuto da Cidade, o que significa, né, que ele vai determinar que planos de expansão urbana respeitem o acesso às áreas públicas de espaços naturais, com natureza, rio, cachoeira, etc. e tal, né? De acordo até com o relator do projeto, que é o Marcos eu Pontes, sou ignorante. ele disse, sabe o quê? Que o contato com a natureza promove conscientização ambiental e pode impulsionar a economia local. Então, pelo que eu entendo, posso estar errada, mas é um projeto de expansão das cidades. Então, as cidades, não necessariamente a pessoa que tem uma propriedade privada, ela vai precisar, por exemplo, a partir de agora, abrir as suas porteiras. Mas as cidades terão que encontrar uma forma de garantir o acesso da população a esses espaços. Vou falar por experiência própria na Pratinha, por exemplo, que é um lugar absurdamente lindo e que, claro, precisa ser preservado. É um espaço ímpar aqui na Chapada, né? Pela cor das águas, enfim. É um grande atrativo que muita gente visita a Chapada pensando em visitar a Pratinha, né? Tendo como sonho visitar a Pratinha. No entanto, eu já estive na Pratinha e me surpreendi com lixo em vários caminhos, copos plásticos, né? Que é um lugar privado. Já estive na Pratinha também, enquanto local totalmente preservado. Lixo, né? Totalmente preservado. Já estive em outros locais, em outras cidades. Já estive em Mucugê. Tem uma das cachoeiras de Mucugê que eu nem cheguei aí, devido à quantidade de lixo que eu encontrei pelo caminho. Não me lembro agora o nome, é um nome de mulher, não sei se é. Você sabe, Bolt? Vilma, sei lá, um negócio assim, não Terezinha, me lembro. Né? Não, o nome de minha mãe. Não é Dona Terezinha, então, porque Dona Terezinha só seria se fosse um lugar bem bonito. Mas. Mas vamos lá. Puxando o saco de Dona Terezinha. Mandou bem aí. Então, e aí eu não consegui chegar nem lá porque eu fiquei enojada do lugar. Eu falei, se aqui no caminho tem tanto lixo assim, imagina quando eu chegar lá. E é um lugar público. Já encontrei também, inclusive no próprio lugar, isso, né, cara? Um espaço, um rio lindo, bem largo, maravilhoso, mas nas margens tinha tanta sujeira, né, Elisvaldo? Incluindo fraldas descartáveis, uma construção de concreto que a gente sabe que não pode fazer em áreas de proteção, enfim. Então eu fico pensando que sim, as cidades vão ter que criar, né, isso, os planos, se esse projeto de fato seguir e for aprovado, as cidades terão que criar acessos e eu acho que isso tem que vir acompanhado de políticas de conscientização ambiental para que os lugares também não fiquem expostos a o que pode vir a acontecer, né? Assim, eu não acredito que isso é suficiente. As pessoas vão começar a ir. Eu acho que já é assim, né? Já tem direito a acessar, por exemplo, um rio. Se a pessoa for pela margem do rio e não entrar na propriedade de X ou de Y, ela pode curtir o rio. Acho que já é assim. Mucugê mesmo teve assim, deu uma confusão danada, aí teve que voltar atrás aí, Mucugê. Mucugê estava cobrando também. Falar Kekel, o Bolt, quando você for chamar Kekel. Kekel, nossa seguidora aqui. Sim. Ela falou que também não conhece não e tem um sonho de conhecer a Pratinha. Todos que estão com a gente aqui, ó. Jailza, boa tarde, acompanhando a gente. Nalva também, o nosso abraço. Agora você falou que tem um fundinho aí, né? Isso aí é uma jogada, na sua opinião. Isso aconteceu já tem bem mais de uma semana e me espantou o fato de ter virado uma polêmica tão grande só agora. Isso já foi virou votado notícia, no dia 13, hoje Destaque são 21. Agora. Então tem uma semana que isso já aconteceu. Ninguém comentava, né? E o povo estava o quê? Digerindo durante uma semana. Essas coisas, quando acontecem, elas saem de uma vez só. E minha desconfiança, isso é especulação minha, gente, é que foi um artifício para disfarçar um problema maior que está sendo Mas será que eles comentado seriam agora. capazes de fazer isso? Os nossos políticos, os nossos senadores? Não teria essa... Eu tô brincando, óbvio, né? Eu sei. Então, queria o quê? Qual era a jogada aí? Então, ontem a gente teve uma aprovação também, né, de um outro... As comissões do Senado, né? De uma outra questão que é muito séria, que é a flexibilização do licenciamento ambiental para
empreendimentos que possam causar baixo ou médio impacto na natureza. Então, isso é uma questão que precisa ser profundamente, né, discutida. Ontem, por incrível que pareça... Inclusive, o presidente tem interesse direto lá na região dele, ele tem terras, o presidente, né, tem interesse e esse marco... Presidente do Senado, viu, gente? Esse marco do licenciamento ambiental, ele flexibiliza as regras, né, para empreendimentos que têm impacto sobre o meio ambiente. Eu repeti aqui porque é bem absurdo do que a gente está falando agora, né? As empresas têm nesse texto tem algumas questões, né? Uma é que as empresas, elas podem se autoliberar. Então, um autolicenciamento, vamos dizer assim, né? Que acontece, eu vou ter um baixo impacto, eu vou lá, faço um cadastro e eu digo que eu posso me licenciar. E uma outra questão ainda também séria Fazer aquilo que o Alexandre de Moraes vem fazendo, promotor, delegado, juiz, né? Procurador, a empresa ser tudo. Junto disso vem a isenção de licença para determinadas atividades agropecuárias e isso, né, as atividades agropecuárias como a criação de gado, por exemplo, é uma das responsáveis por grande quantidade do desmatamento, né, no nosso país. Enfim, além disso, ainda entrou mais um detalhezinho aí nessa aprovação, que é transferir para os municípios essa análise de critérios. E os municípios, na sua maioria, a gente sabe que eles não têm capacidade técnica. Nos municípios menores, né? Não estou dizendo todos os municípios. Sem contar das questões políticas, né? As Exato, relações, vamos falar amarras, primeiro, né, da capacidade técnica. Por que hoje a gente precisa do IBAMA? Por que a gente hoje, falando de Bahia, por exemplo, precisa do INEMA? Por que a gente precisa desses órgãos estaduais? Que são órgãos que, pelo menos em tese, têm mais capacidade de serem tecnicamente preparados para analisar os possíveis impactos. Então, que tipo de impacto? Ontem eu fui tentar explicar isso de uma forma... Meu filho estava me questionando, sim, mãe, como é que é isso? Minuto para explicar, vamos lá. Eu falei, filho, é assim, imagine que você tem um galinheiro e você vai contratar alguém para cuidar do seu galinheiro. Você vai contratar a raposa? Não vai. Então, é mais ou menos isso. Foi menos de um minuto. Você tem a possibilidade, se quiser, de contratar a raposa. Você tem a possibilidade de a própria empresa que vai causar o risco, ela se autolicenciar. É isso. Você dá a oportunidade das gestões municipais também, que muitas vezes têm interesses financeiros, de verificarem uma coisa para a qual elas não têm capacidade técnica. Enfim, grave. Tá aí, ó. Grave. A fumaça aí, né? A fumaça.